bem com você? Bom dia, Neide, tudo bem? Exibiu no chat que eu consigo ver. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu tô. Sim, Neide. Tá, ok. Só um minutinho, tá? Para o pessoal acabar de entrar, dá nosso horário, tá quase. E a gente já inicia. Não esqueçam, tá, gente, de colocar, por favor, a sala aí no chat. Bom, gente, eu postei ontem no Acadêmico a nossa gravação da live de ontem. E quem precisar voltar nela vai achar uma coisa estranha. Vai observar, por exemplo, que quando começa a música, né, da raça humana, que nós exploramos ontem, ele fica mudo, tá? É uma condição do YouTube, quando eu levei para lá a música, a live, melhor dizendo, a publicação só pode ser efetuada se eles emudecem, né? A questão dos direitos autorais devido à questão da música lá do Gilberto Gil. Mas vocês conseguem visualizar todo o restante, tá? Essa parte, fica lá o vídeo sendo exibido, mas fica mudo, tá? Só no que diz respeito à música. Fica só o assovio no início, eu acho que no final, do Gilberto Gil. O restante tá tudo ok, tá? Eu tô avisando porque... Bom dia, Neide. Bom dia. Bom dia, Neide. Bom dia, Luísa. Tudo bem? É bom que ela dá um bom dia tão alegre, levanta o dia da gente. Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, gente, se caso vocês precisarem de consultar a aula de ontem, ela tá lá, postada no Acadêmico. A única coisa é que na gravação, naquele momento em que vocês estavam ouvindo comigo a música do Gilberto Gil, o som foi cortado, tá? Só a questão do áudio, devido à questão dos direitos autorais aí do Gilberto Gil. Beleza? Mas os slides estão lá, dá para vocês voltarem se precisar de refazer ou de ver qualquer coisa do que a gente havia comentado, tá? Bom, claro, espera um pouquinho, deixa eu ver. Eu vou falar hoje, claro que nós vamos chegar e vamos finalizar o dia, né? Dos termos associados ao nome. Então, por isso que eu coloquei como título, né? No slide aqui, embora nós vamos ter alguns slides finalizando aquela parte lá do predicativo, né? Lá do capítulo 19, porque isso aqui já está lá no capítulo 21. Aí, a hora que eu começo o capítulo 21, está escrito em cima do slide que é do capítulo 21, para vocês poderem se localizar e conseguirem entender e localizar no livro. Essa parte que nós vamos visualizar, para quem estiver pegando material ainda, está lá na página 245. Nós vamos partir de um anúncio que tem aí no livro de vocês, tá bom? Mas antes de tudo, né, aproveitando aí que vocês chegaram agora na sala, muitos, né, já estavam aqui quando eu abri, eu queria que vocês acompanhassem a leitura desse texto, desse pequeno poema que eu coloquei aqui, para a gente poder refletir sobre a importância do amor próprio e da valorização da gente mesmo. Então, ama-te mesmo nos dias difíceis, nas horas em que te perdes, nos dias em que as lágrimas escorrem pelo teu rosto. Ama-te por tudo que és, por aquilo que conquistaste, pelos sonhos que agarraste e por aqueles que não conseguiste segurar. Ama-te sempre em primeiro lugar,
e só depois ama quem te souber valorizar. Então, eu lembro bem que esse texto, ele está muito associado àquele primeiro mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo. Eu falei só uma parte dele. Como que eu vou amar o próximo se eu não souber amar a mim mesmo primeiro? Então, essa questão da importância da gente aprender a valorizar quem nós somos, o que a gente consegue mudar, o que a gente tem dificuldade de mudar. Quanto mais a gente se conhece, né? Mais a gente percebe como eu consigo, até onde eu consigo amar o outro, tá? E amar, assim, as diferenças, né? As semelhanças e as divergências, vamos dizer assim. Então, que vocês possam usar este amor próprio para fazer todo o resto, inclusive achar quem valorize vocês, quem mereça esse amor de fato de cada um, ok? Bom, iniciando então, vocês vão observar que o próximo slide ele vai estar em cima desse anúncio que está lá na 245. O principal ponto aqui ficou muito embaçado. Diga. Só para confirmar, os capítulos que você pediu mesmo para a gente fazer as atividades é o 19, 20 e 21, né? Isso. O 18 vocês já têm feito no caderno. Faz parte do nosso conteúdo, faz parte da nossa matéria, mas a gente já até corrigiu em sala, certo? E qualquer uma dessas questões aí eu vou colocar numa atividade plural semana que vem. Então vocês vão perceber, peraí, isso aqui é do capítulo tal e tal, mas vocês já vão ter toda a bagagem. Hoje a gente vai terminar o capítulo 19? Vamos. Falta só um Acho. pedacinho para a gente terminar, tá? Então eu estou colocando exatamente esse finalzinho e vou começar com vocês o 21. É óbvio que vai dar só pro início dele, eu já fiz os slides do capítulo todo, mas vai dando para vocês perceberem que é tudo interligado, né? Quando não tem jeito de eu falar, por exemplo, da predicação do verbo, se eu não associar esse verbo com o sujeito, se eu não associar que tipo de objeto vem com esse verbo específico, qual o tipo de predicado que ele compõe, então eu acho que é tudo correlacionado. Por isso que eu inverti algumas ordens, né? Eu trabalhei primeiro o capítulo 20, depois o capítulo 19. Por que ela fez isso? Ela tá doida? É porque quando a gente fala de sujeito, primeiro eu falo, né, da questão do verbo, da transitividade do verbo, que foi o que a gente explorou, e depois eu gosto de explorar a questão do sujeito. Por quê? Para dar consistência. E estava desfocado. Então, eu inverti, né? Mas, na verdade, tanto faz a ordem que tiver no caderno de vocês, se vocês quiserem fazer bonitinho na sequência do livro 18, 19, 20, 21. Se quiserem colocar, eu comecei lá no 21 porque eu estava atrasado e depois eu pus os outros, não tem problema. Vai esquematizando e colocando o capítulo no caderno para se organizar, ver se está tendo alguma dúvida, pontuar as dúvidas tanto nas lives quanto lá no acadêmico, manda para mim no privado, não tem problema. A gente dá um jeito e vê qual a melhor forma para sanar nas dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá. Na Bahia, depois do carnaval, a festa continua. Né? Então a gente sabe que essa questão do Nordeste com o carnaval em si é uma coisa diferente do que o restante do país, até mesmo do que no Rio de Janeiro. Opa, gente, isso aí é porque eu tive que cortar e recortar várias vezes, preocupa com isso não. Vamos lá, o anúncio foi produzido pelo governo do estado da Bahia. Como é que a gente sabe? Se eu voltar aqui, eu vou perceber que o meu portador, que está aqui onde eu estou passando o mouse, bem no canto, né, inferior direito, vocês vão perceber as logomarcas. Então, a logomarca, os logotipos, vão deixar claro, né, quem é que produziu, quem é que está endossando, qual a representatividade do anúncio publicitário. Anúncio publicitário cai muito, gente, em todo tipo de prova. Por quê? Porque eles fazem e se apropria da linguagem não verbal, que são imagens, desenhos, às vezes recursos gráficos, porque pode ser uma letra diferente, né? Pode ser uma brincadeira com cor, esse tipo de coisa. E palavras, que são a chamada linguagem verbal. Então, ele se apropria de ambas para fazer uma correlação. Então, quando a gente analisa, o anúncio foi produzido pelo governo do estado da Bahia. O livro de vocês faz uma afirmação. Aí ele pergunta a quem ele se destina e na letra B, qual é o objetivo do anúncio. Quando a gente pergunta a quem ele se destina, essa pergunta poderia estar assim, qual é o público-alvo do anúncio? Quando vocês produzem, né, quando a gente tem uma equipe de marketing produzindo uma propaganda, produzindo anúncio publicitário,
ela vai pensar para quem que eu estou escrevendo aquilo, para quem se direciona, quem é que vai comprar meu produto, quem é que vai relacionar aquilo que eu quero vender, né? Como é que eu vou relacionar isso? Então, a quem vocês acham que se destina, né, essa propaganda aí do governo da Bahia? O que vocês responderam? Isabel. Os baianos, não? A quem? Os baianos. Será que é só os baianos? Eu acho. Neide, Eu acho Eu que acho é que quem não. visita a Bahia, sabe? Isso. Todo tipo de turista, vocês não acham? Uhum. Pode ser, inclusive, pessoas que não são brasileiras, né? Eu posso ter ali o papel, inclusive, do turismo estrangeiro. Então, é uma possibilidade, não uma certeza. Então, o que a gente poderia responder ao público em geral, mas principalmente aos turistas? E note que nos turistas, eu não especifiquei se é o turista baiano. Ah, mas pode ser baiano? Pode. Claro que pode. Eu posso viajar dentro do estado de Minas e estar valorizando aquilo ali. Inclusive, Minas tem lugares lindíssimos que a maior parte dos mineiros não conhecem. Tá? Há pouco tempo, por exemplo, eu fiz uma viagem em janeiro, aproveitando um pouco do recesso, para a Serra da Canastra. Já conhecia? Já, mas eu fui com outro foco. Eu queria ir na Casca d'Anta, que é a cachoeira mais alta, e eu queria conhecê-la de ponta a ponta. Ou seja, ela tem uma queda d'água muito grande. Lá tem mais de 87 cachoeiras naquela região, né? Então, muita gente não conhece tudo que está ali. É uma caminhada íngreme, é uma caminhada, mas é extremamente prazerosa. Nós escolhemos uma época assim que não tinha quase ninguém. O fato de estar mais deserto, eu acho que a gente fica mais à vontade para explorar o lugar. Fomos sem guia, quando é com guia, o guia direciona você. Quando você está sem guia, você vai do seu jeito. Por ser Minas, a gente já tinha mais facilidade de saber o que era, né? Não era um lugar desconhecido totalmente, por não ser a primeira vez também. Então, quando a gente vai a um lugar em que a gente já conheça, né? Que a gente já conhece, eu acho que a nossa maneira de relacionar ali é diferente. O que é ser turista? É exatamente estar num lugar a passeio. E exatamente esse, quando a gente é de fora, melhor ainda, tá? Qual que é o objetivo do anúncio? Diga. Qual que é a página? Página 246. O anúncio está na 245. É a última página do capítulo 19. As questões estão todas na página seguinte, tá? O anúncio está no anterior. Qual que é o objetivo, gente? O que vocês me dizem? Por que esse anúncio foi criado? Se tem a ver com turista. Eu não sei direito, mas eu acho que é de tentar chamar mais os turistas para aquela região, sabe? Tipo assim, aqui o Divulgar. carnaval continua, então é bom vocês virem para cá. Tipo, nesse Isso. sentido. Exatamente. É divulgar. Então, divulgar a festa, né? Que ficha verão e atrair turistas para o estado da Bahia, tá? Então, tem esse papel, né, de divulgar a festa. Poderia até colocar ali, ó, divulgar a questão que o carnaval na Bahia é mais demorado, tende, né, a ocupar um tempo maior, né? Então, é atrair, como está dizendo aqui, os turistas para o estado da Bahia, tá? Pode ser divulgar, pode ser atrair, pode ser os dois, que nem o livro relacionou. Beleza? No enunciado, na Bahia, desliga o microfone, gente, porque tá dando um eco aí. Tem alguém com o microfone ligado aqui? Yara, desliga seu microfone, por favor. Ó, no enunciado, na Bahia, depois do carnaval, a festa continua. Qual que é o sentido do verbo continuar? Por que o livro de vocês pegou o verbo continuar? Ah, verbo continuar é sempre de ligação. Depende. Se eu tiver assim, Luísa continua alegre, continua feliz. Aí eu tô falando do estado da Luísa. Esse continua, ou esse verbo continuar na minha frase, seria sim verbo de ligação. Mas observe que eu tenho aqui o enunciado na Bahia, depois do carnaval, a festa continua. Esse continua aqui é verbo de ligação, gente? O que vocês me dizem aí? Porque isso vai fazer com que a gente tenha também a classificação possível, né? Tanto da predicação quanto do tipo de predicado. E aí? Eu acho que não é verbo de ligação, não. Nesse não. Aqui,
Ele é significativo. Muito bem. Então, ele não é um verbo de ligação, tá? Ele, primeiro, ele está pedindo sentido. Ele tem sentido de perdoar. Peraí, perdoar? Deixa eu ver se é isso. Perdoar não, gente. Prosseguir, tá? Isso aqui está trocado. Continuar. No sentido de prosseguir. Não é bem perdoar, não. Isso aqui eu variei na hora que eu estava fazendo. Devia estar lendo outra coisa. Ele não tem nem como ser sentido de perdoar. Vocês corrigem para mim. Continuar aí no sentido de prosseguir. E ele é, nesse caso, intransitivo. Opa. Ele é verbo intransitivo. Se eu perguntasse aqui, além, né, do papel dele aqui, que é o de ideia de prosseguir, que é a ideia do verbo intransitivo, ou seja, não precisa de complementar, né? Continua depois do carnaval, que é a adjunta adverbial. Continua onde? Na Bahia, que também é outra adjunta adverbial. Eu posso simplesmente perguntar que tipo de predicado eu tenho nessa frase. Um predicado que? Verbal. O sujeito aqui é só a festa. O resto é predicado, tá? Só conserta aí pra mim, que variei aqui. Não tem como você perdoar, não. Vai ver que eu pensei em outra coisa quando eu digitei isso daqui. Também terminei o negócio, era muito tarde, pode ser isso. Vamos lá na 3. Você aprendeu que a predicação de um verbo somente pode ser determinada no contexto da frase em que ele é empregado. Então, toda vez que vocês me perguntam em sala, assim, é muito comum ouvir essa pergunta. Verbo tal é da VTD? Eu falo sempre assim, depende. Onde que você vai ver, onde você está analisando, cadê a frase onde você tem o verbo empregado? Por quê? Porque nós temos vários verbos que vão misturar, vão fazer várias possibilidades, né? Vão apresentar várias transitividades, várias predicações diferentes. E, inclusive, podendo ser de ligação e significativo, dependendo da situação, alguns são recorrentes. Por exemplo, o verbo ser, ele sempre de ligação, certo? Quando eu já pego, por exemplo, o verbo existir, ele é sempre significativo e verbo intransitivo, existir. Agora, eu tenho outros que vão, né, ser flexibilizados, modificados, dependendo da frase onde eles estão inseridos. É o caso do continuar nas 3 frases que a gente tem aí na questão 3, A, B e C. Então, vamos lá. Ele está pedindo, nos enunciados a seguir, qual é o sentido? Então, ele quer saber o significado e a predicação do verbo continuar. Então, primeiro, mesmo cansada, ela continua o seu serviço. Qual o sentido aí e qual a transitividade ou a possibilidade de classificação do verbo continuava na primeira frase? O que vocês colocaram aí? Eu acho que é verbo significativo, né? Ele é verbo significativo e aí aqui ele é VTD. Ah, ele podia ser intransitivo? Pode, na letra B ele vai ser intransitivo. Então, olha lá, mesmo cansada, ela continuava o quê? O seu serviço. Então, continuava nessa frase aqui, tem valor de VTD. Na letra B, ele vai ter um outro papel. Minha dor de cabeça continuou até a noite. Insistiu, perdurou. Eu acho que aquele verbo que eu tinha colocado lá, eu digitei errado, deveria ser perdurar, e eu coloquei perdoar, tá, gente? Vocês dão uma olhada ali. Porque o que é o perdurar? É o conseguir durar mais tempo, tá? Então, esse sentido da letra B é essa ideia aí do perdurar. E nesse caso, ele é igual à frase anterior que a gente viu, ó. Ele é intransitivo, tá? Por quê? Porque ele vem acompanhado do adjunto adverbial. Ele tem um modificador do verbo, mas ele não está completando o verbo. Combinado? Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, eu marquei ali que na primeira frase eu tenho VTD acompanhado de OD. Mesmo cansada, eu tenho um adjunto adverbial. Esse cansada vai ser o quê, gente? O que vocês acham que vai ser esse cansado? O que será que eu marquei ele ali para a gente analisar? Predicativo. Muito bem. E é um predicativo que está relacionado ao sujeito, não é? Ah, mas olha que coisa louca. Eu tenho um sujeito no meio da frase e um pedaço de predicado para cada lado. Isso pode? Pode. E às vezes a gente tem até que recopiar ou reescrever a frase para perceber a questão em si. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Observe que cansada, ó, tá direcionada, tá relacionada ao ela, que eu devia ter destacado ali, mas eu não fiz, né? Por quê? Porque eu peguei só a classificação do predicado, né? Então, o que eu tenho dentro dos 2 caixotes pretos? Na verdade, é o predicado. Eu vou tirar o ela, que tá ali fora, né? E vou classificar que isso daqui
é um predicado verbo nominal. Ué, por que é verbo nominal? Porque o cansada que está aqui, ó, ele vai me ajudar a complementar o sentido do verbo continuava. Então, continuava o seu serviço mesmo estando cansada. Então, esse cansada é um dos complementos, é um dos núcleos, vamos dizer assim, do meu predicado verbo nominal. Quais são os dois núcleos? Continuava, que nesse caso é um VTD, então ele tem valor de verbo significativo, e o cansada, que é um predicativo do sujeito, certo? Bom, e na de baixo? Na de baixo eu tenho o continuou, como a gente já comentou, com valor de verbo intransitivo. O que continuou, o que perdurou até a noite? A minha dor de cabeça. A minha dor de cabeça ele vai ser o sujeito. Nosso foco nessa questão está sendo o predicado. Continuou até a noite é o restante. Lembra o seguinte, eu acho o verbo, localizo o sujeito, o que sobra é predicado. Então, na primeira, mesmo cansada, ela continuava o seu serviço. Verbo, continuar. Quem é que continuava? Ela. Então, eu achei o verbo, localizei o sujeito, tirei ela. O que eu tenho de predicado? O resto. Mesmo cansado, continuava o seu serviço. Na de baixo, mesma estrutura. Cadê o verbo? Continuou. O que continuou? Minha dor de cabeça. Então, eu localizei o sujeito, minha dor de cabeça fica do lado de fora, o resto é predicado. Por isso que está dentro do caixote preto. Continuou até a morte, eu tenho aí uma adjunta adverbial, mas eu não tenho predicativo. E o meu predicado vai ser verbal. Observem que eu fiz a classificação do verbo e fiz também a classificação do predicado para vocês observarem como que é relacionado o papel que o verbo e os seus complementos, né, os seus auxiliares aí, as suas pontes, vão me ajudar a classificar o predicado. E a última, que tipo de verbo eu tenho em aquela cidade continua linda? De ligação. De ligação, porque vai indicar o estado da cidade. Então, continua é verbo de ligação. Eu pergunto, né, o que continua linda? Tem a resposta que é o sujeito, aquela cidade. Tirei o sujeito, o predicado, vai ser o restante. Vou ter como na de cima um predicativo do sujeito. Note que o linda está no feminino singular, assim como o núcleo do meu sujeito, que é cidade. Tudo isso aqui vai ser predicado e ele vai ser nominal. Então, o que a gente pode e deve observar? Que na primeira, eu tenho um VTD mais um PS, eu tenho um PVN como classificação do meu predicado. Na de baixo, eu tenho um verbo intransitivo, não tenho predicativo, por isso eu tenho um PV, predicado verbal. Se eu tirar esse verbo, meu predicado não tem sentido. E na última, eu tenho VL mais PS. O que é isso? Um verbo que indica estado. E exatamente a classificação de que estado foi esse que eu dei ali. Por isso, um predicado nominal, certo? Quais são os núcleos do PVN? Verbo significativo e predicativo. Quais são os núcleos do predicado verbal? Qualquer verbo que seja significativo, sem acompanhamento de predicativos. E o PN? Verbo de ligação, núcleo do meu predicado, é sempre o núcleo do meu predicativo. Beleza? Quarta e última questão desse capítulo. Essa é bem bacana. Gente, eu tenho uma dúvida. Pode falar, eu jogo na tela de novo aqui. A número 3A é por que o ela não se encaixa em nenhum dos dois predicados? O ela é o sujeito. Eu devia ter marcado aqui para vocês visualizarem comigo, mas o que não está marcado na letra A, não está marcado na letra B e não está marcado na letra C são os sujeitos. Então, note que o sujeito foi colocado no meio do caminho, tá vendo? Ele poderia ter reescrito essa frase assim, Luiz. Ela continuava o seu serviço mesmo cansada. Entendeu? É que assim caso, fica meio quebrado, meio confuso. Né? Isso. Mas tá bom, obrigada. E pode aparecer, viu, gente? É importante a gente falar isso que a Luísa está comentando, porque na nossa construção é mais comum a gente ver estruturas semelhantes a B e a C, mas isso significa que não existam, né? Não é que não existam esse tipo de frase. Então, quando aparece, a gente tem que analisar, a gente tem que classificar, às vezes o aluno tem dificuldade de achar onde é que está o termo. Então, se eu tenho dúvida, eu sempre vou partir de onde? Do verbo. Achei o verbo, faça aquela pergunta o que ou quem para o verbo, localizei sujeito. Achei verbo, localizei sujeito, tirei o sujeito, o resto, inclusive com o verbo fazendo parte, será predicado. E aí eu vou conseguir visualizar o que eu tenho em cada frase,
que tipo de classificação cada uma vai ter, certo? Então, tudo que vocês estão vendo aí que não foi colocado, eu devia ter feito separadinho, bonitinho, até de vermelho, como eu fiz em outras, para vocês visualizarem. Mas como o foco da questão era predicado, eu foquei no predicado e não pus o sujeito. Eu acho que é tão importante quanto. Então, o ela, se vocês puderem, coloquem aí sujeito simples, ok? Da primeira frase. Minha dor de cabeça, novamente sujeito simples, embora seja longo, núcleo dor, tá? Aquela cidade, também sujeito simples, núcleo cidade. Vamos a 4, que é das tirinhas. Essas tirinhas trazem todas, né? As 4 tirinhas apresentadas aí, trazem aí pra gente frases, tá? Enunciados com o verbo ficar. Então, observe o que vai falar no 4. O verbo ficar também pode apresentar diferentes sentidos, dependendo do contexto. Então, observe os quadrinhos. Queria muito ficar com o Juju. Qual o sentido do verbo ficar? Uai. De beijar. Sim. Namorar rapidamente, né? Esse ficar nesse contexto, gente, ele vai mudando tanto. A primeira vez que eu falei que eu fiquei com alguém, minha mãe quase me matou. Por quê? Porque na concepção da época dela, o ficar era outra coisa. E quando eu disse o ficar, ela interpretou como ela conhecia a significação, né? Então, não era o ficar naquele sentido, era um sentido voltado para a questão sexual, né? Não era o sentido só do beijar. Então, é esse sentido mesmo que a Luísa disse, tá? Como ideia de namorar rapidamente, namorar sem compromisso, beijar, né? Bem o que a gente vê mais comum atualmente, a gente ainda ouve muito essa concepção do verbo ficar. Bom, na 2, nós temos um outro enunciado. Daqui a pouco a gente vai voltar e vai falar também das relações sintáticas de cada um deles. Esse produto, que produto essas mulheres usam para ficar com a pele tão lisinha, sem nenhuma mancha? Então, aqui nós temos um verbo ficar. Que sentido tem esse verbo ficar? Usam para ficar. O que vocês acham nesse sentido aqui? Qual o papel desse ficar? Papel de estado, tipo, da pele ficar com estado diferente que ela tá? Sim, aí a ideia de estado mesmo, é como se ele colocasse assim, a pele vai ficando melhor, mais bonita, né? Estava melhor, né? Deixava melhor. É esse sentido mesmo. Aqui ele não é, no primeiro enunciado, ó, ele não é um verbo de ligação, mas aqui ele é. Vamos ver mais as duas. Bom, aí nós temos outra aí. Minha filha está ficando mocinha. E aí, gente, esse está ficando, nós temos que tomar cuidado aqui. Eu marquei só ficando, eu acho. Foi. Mas o ideal seria até vocês visualizarem o está ficando. Igual aqui, eu marquei também só o ficar, porque é o foco da questão. Mas o ideal é que vocês visualizem que na 3 e na 4 nós temos locuções verbais. O que é locução verbal? 2 ou mais verbos e sendo papel de um só. Então, qual que é a locução da 3? Está ficando. Toda vez que eu analiso uma locução verbal, o verbo principal, que vai determinar sentido, que vai determinar regência, né? O que é regência? Precisar ou não de preposição, que é a sua transitividade, é sempre o último. Então, está ficando, esse ficando aí, ele tem qual sentido? Um verbo de significação ou um verbo de ligação? E o que vocês acham? É tipo um está se tornando, né? Tipo, de continuidade de uma coisa que tá acontecendo. Isso, Eu acho que é de ligação. Exato. É de ligação? É de ligação. Ele poderia ser significativo também, mas nesse caso da frase aqui, ele tem papel de ligação. Vamos ver o 4. Gosto de ficar em silêncio e sentir os sons do universo. E aí, o que vocês me dizem dessa 4? O que é ficar, nesse caso, em silêncio? Eu acho que é estar, tipo, estar em silêncio. Isso, exatamente o sentido do ficar aqui, é de estar. Tipo, que ela tá ficando evoluído e tal. Sim. E Eu não sei muito explicar. E nem sempre a gente acha uma palavra exata, né, Luísa, para substituir o que a gente pensou. Esse ficar como estar, a ideia dela é boa, porque eu acho que visualiza bem o sentido do estado ali. Estava em silêncio, né? Eu estava em silêncio. Bom, vamos lá. Vamos ver o que a questão vai trazer para a gente. Qual é o sentido de ficar em cada quadrinho? Nós falamos todos eles, vamos ver se bate com o que a gente comentou aqui. O primeiro,
ficar sem compromisso, gosto mais da Luísa, acho ela mais objetiva. Beijar, pronto, tá? O sentido da segunda, permanecer. Lembrar que o permanecer tem valor de verbo de ligação. O terceiro foi falado muito bem, tornar-se, tá? E o quarto tem valor de permanecer, quando ele fala ou de estar. Gosto muito da ideia do estar que vocês falaram aí. Na hora da análise ali, eu pensei em permanecer, mas eu não associei ao estar, tá? Coloquem o estar, fica até melhor, porque fica mais fácil de vocês visualizarem que ao longo das 4, né, ocorrências, ele vai mudar seu papel, vai mudar seu sentido. Então, esse permanecer aqui cabe bem com estar. Em qual dos quadrinhos o verbo ficar é transitivo indireto? Vou jogar ela. Na 3, A 3? eu acho. A 3 é de ligação. Transitivo indireto tem que ter preposição. Eu acho que é a 4. Ah. A 4, vocês acham? A 4 Não, é a 2. É a 2. A 2? Eu Ficar acho com que a é. pele, ele é sentido de Ficar ligação. com. Mas Se a gente pensar que ele tem sentido Verdade, de eu acho que é a ligação, 2 também. é porque fala assim, para ficar. Ficar o quê? Com a pele. mas eu Tão imagino se eu visível. colocasse, no lugar de ficar com a pele, eu colocasse assim, ficar bonita. Ah, é. Teria o mesmo Ah, sentido? pode ser a Aham. 1, queria muito ficar com a Juju. É a 1. Porque É ficar a 1. com. E ela quer ficar com Exatamente. alguém. Ou Então, com. quando a gente analisa as duas aqui, gente, a gente tem uma tendência de achar que é essa aqui mesmo. Mas se eu lembrar que eu analisei isso daqui com a ideia de estado, lembra que a gente falou logo no início da tirinha? Então, é estado. Então, esse com a pele aqui, lisinha, é a mesma coisa de dizer que usem para ficar bonita. Então, eu teria o valor de verbo de ligação aqui. E só aqui ele vai ser transitivo indireto. Porque aí esse é ficar com alguém. É beijar, né? Alguém que ele quer ali. E quando a gente fala do ficar, é ficar com. Ok? Então, a resposta aí é da 1, a gente já falou da 1A. Da B, nós temos aí, né? Que foi no quadrinho 1. Em qual deles o verbo é de ligação, seguido de um predicativo do sujeito? Ou seja, Na 3. qual que tem Na predicativo? 3. Então, na 3, exatamente. Quando a gente analisa a mais difícil para a gente classificar, era a B. A C, vocês mataram rápido. Beleza? Bom, fechamos então o capítulo 19. Eu vou iniciar com vocês o capítulo 21. Para abrir, né? Nós não temos tanto tempo assim, mas não precisamos correr. Nós estamos dentro da nossa programação. Então, nós vamos até onde der com calma. E aí, na segunda-feira, que nós temos aula de novo, né? Amanhã, na sexta, eu tenho o M2. Então, na nossa próxima aula de segunda, que é bem cedinho, acho que a nossa é a primeira, não é? A gente vai dar continuidade a partir de onde pararmos hoje. Vamos lá no capítulo 21. Todo mundo lá na página 260 tem uma tirinha. Antes de, né, abrir lá o próximo slide, que é exatamente em cima disso, eu queria que vocês pensassem nessa frase, a ideia da borboleta, né, como as coisas são efêmeras, são transitórias e são passageiras. Nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor, como nunca foi. Então, que a gente aproveite mais cada instante, porque tudo muda o tempo todo, até nós mesmos. Esse capítulo 21 vai trabalhar 2 termos que são complexos, quando vem em conjunto, né? A gente às vezes fica na dúvida para diferenciar um do outro. Tem algumas questões muito bem boladas no livro, para a gente poder analisar juntos aqui. Vocês já fizeram um exercício extra, porque isso dá muita dúvida. Então, é uma das coisas que os alunos mais erram quando a gente coloca, por exemplo, uma questão de prova. Por isso que eu acho importante a gente não deixar passar esse capítulo batido. Beleza? Bom, tá aí a tirinha, ficou meio espichada, mas é porque eu queria colocar ela maior para a gente poder ver. Vocês têm a tirinha bem Esse na é o abertura capítulo do capítulo. 21? Isso, capítulo 21. Aí tem uma tirinha, e ainda na página seguinte aqui estão as questões. É essa tirinha que está aqui do Calvin. O Calvin, esse menininho, né, que aparece aí sempre com esse cabelo espetado, ele quase em todas as tirinhas, ele está acompanhado do seu amigo Haroldo, que é um tigre imaginário, né? Muita gente não sabe que ele é imaginário porque o menino conversa o tempo todo com o tigre, né? Ele participa das histórias em quadrinhos do Calvin em si.
E nesse caso aqui é o Calvin com a sua mãe, porque ele detesta, né, determinados tipos de comida, como muitas crianças. Então, o que é isto? Tem um ar nojento. É comida vegetariana, faz bem à saúde. Vegetariana? Não sou vegetariano, sou sobremesiano. Então, aí ele revela pra gente qual o tipo de comida que ele gosta. Ele gosta, na verdade, não dos pratos principais, mas da sobremesa. Ele gosta do doce, né? Então, observem que para que a gente responda as questões que virão mais para frente, eu tenho aqui no segundo quadrinho da tira, 2 orações que não apresentam um sujeito expresso, mas o contexto, né? Mas a tirinha anterior ou a tirinha posterior, dependendo da situação, ou a própria imagem dos personagens, podem nos apontar qual é o sujeito. Então, eu tenho que observar bem, analisar tanto imagem quanto o que está, né, dentro dos balões, para entender o que ele vai pedir aí de análise entre sujeito, ou predicado, objeto, adjunta de nominal, adjunta adverbial, porque vocês vão perceber que mesmo falando de adjunto e complemento no capítulo, a gente também precisa esbarrar em sujeito e predicado. Então, vamos lá. A primeira questão está aí. Leia essas frases da tira. Vocês vão observar que uma está lá no primeiro e a outra acho que está no segundo balão da tira. Segundo quadrinho. Tem um ar nojento. É a comida vegetariana. Nestas frases, o sujeito está implícito, ou seja, oculto. O é parece indeterminado. Se ela tivesse isolada, gente, eu poderia dizer, tanto numa quanto noutra, que eu teria, sim, sujeito indeterminado, porque eu não conseguiria identificar que coisa é essa. Mas está dentro do contexto da tirinha. Observem que ele colocou de propósito, entre aspas, porque foi retirado de lá. Então, qual que é o sujeito? Vamos voltar na tirinha, lê para mim e me diz, né? A primeira está aqui, ó, tem um ar nojento. A segunda está aqui. É comida vegetariana. Aqui eu tenho outra ainda, faz bem à saúde. Todas 3, né? Observe que estão depois do sinal de pontuação. Então, todas 3 são orações que, de alguma forma, né, apresentam um contraponto aí. Qual é o sujeito de tem um ar nojento e é comida vegetariana? Simples. Sim, ele é oculto, ele é implícito. Mas aí tem uma palavra aí no quadrinho que deixa claro qual que é o sujeito. Comida Seria isso? vegetariana? Eu Vegetariana? coloquei isso, mas eu não lembro dessa atividade, então não sei. É isto mesmo. Olha a primeira pergunta lá. O que é isto? E ele está apontando, ele está olhando para quê? Para o prato, para a comida que está no prato, né? A gente não consegue definir nada do que está direito no prato, né? Mesmo porque a gente não tem ideia da cor, mas provavelmente aí a gente tem ideia de salada ou algo assim, né? Tipicamente do vegetariano. Então, essa palavrinha aqui, ó, esse pronome demonstrativo, isto, porque ele está falando de algo que está próximo, é o sujeito do verbo ter e é o sujeito do verbo é do comida vegetariana aqui, beleza? Não está escrito, mas está inferido pela frase anterior. Aí, se eu perguntasse qual é o sujeito do verbo fazer aqui, também o mesmo. Entendeu? Ficou claro? A gente consegue visualizar qual é o sujeito nesse caso, devido à construção, né, de todo o processo da tirinha. Poderia estar relacionado, inclusive, pela imagem, tá? A imagem também me ajuda a fazer essa inferência. Vamos lá na B. Então, a resposta da A é a palavrinha isto. A que termos se referem as palavras nojento e vegetariano? O que vocês acham? Comida. Eu coloquei ar e comida. Exato. A primeira é ar. Por quê? Porque eu tenho que ir lá no contexto, gente, e observar. Tá vendo onde que tá o nojento? Nojento não tá no masculino? Sim. Ar também, né? O ar. Um ar. Então, eu tenho aqui ar como núcleo e o nojento como mudança, como especificação do ar. Vocês vão observar que seja aqui no seja no nojento, eu tenho adjuntos adnominais. Qual que é o papel do adjunto adnominal? Ele vem junto do meu núcleo, modificando o sentido desse núcleo.
Lembrem que a gente falou de predicativo, né, no capítulo 19. O predicativo, ele analisa sempre uma qualidade nova, uma qualidade que eu estou adquirindo, enquanto que o adjunto adnominal, ele é uma característica do objeto, da coisa em si. É comida Então, vegetariana. Diga, pode falar. para diferenciar, então, é porque, por exemplo, o adjunto vai ser algo que é específico do núcleo. Agora, Sim. o predicado é algo que complementa Predicativo. mais, tipo isso. Predicativo, É, predicativo. sim. É porque quando a gente Mas troca... o núcleo é de quê, Neide? O núcleo de quê? Você falou que vai estar junto com o núcleo, o Ó, adjunto. Vão analisar comigo, que eu até devia ter feito a frase toda, mas eu não pensei que vocês iam pensar. A gente não consegue prever tudo, né? Esse tem, vamos pensar aqui. A frase seria: isto tem um ar nojento, né? Isto seria o sujeito. Quem tem, tem algo. Um ar nojento não está completando o meu verbo ter, então é meu objeto direto. Qual que é o meu núcleo do meu objeto direto? Ar. Ar vai estar ali como o peso principal. O que vem junto da palavra ar sendo modificado? E nojento, certo? Tem um aspecto nojento. Então, esse e esse nojento são adjuntos adnominais de ar. Por quê? Porque são modificadores da palavra ar. Ele especificou que tipo de ar era esse, que tipo de aspecto tinha esse ar. Beleza? Ah, entendi. Mesma coisa no de Diferenciar baixo. o predicativo do adjunto. Isso, já para a gente poder. Por isso que eu coloquei uma coisa antes da outra e estou associando. Quando você tem aí, isto é comida vegetariana. O que eu tenho e isto é comida vegetariana? Eu tenho um verbo de ligação. O que é comida vegetariana? O isto é meu sujeito. É verbo de ligação. Comida vegetariana que vocês têm aqui, ó, dentro da frase, é predicativo do sujeito, está se referindo ao isto. Qual que é o núcleo do meu predicativo do sujeito? A palavra comida. Comida está no feminino, certo? Então, nesse caso, vegetariana, predicativo, adjunto adnominal dentro do predicativo. Nossa, isso existe? Então, observa que se a gente tivesse assim, olha, a comida é vegetariana, porque a Maria Luísa falou que tem muita dúvida entre o predicativo e o adjunto. Então, pense na frase. A comida é vegetariana. Vegetariana não seria um adjetivo? Não estaria associado ao sujeito, que é a palavra comida? Se intercalada com porque eu inverteria aqui, ó, o com comida, só para vocês poderem pensar comigo. Então, o vegetariana seria predicativo, beleza? Mas nesse caso, o predicativo é tudo, comida vegetariana. É um bloco só. Qual é o núcleo do meu predicativo? É a palavra comida. Então, vegetariana não é predicativo, mas é adjunto de comida. Por quê? Porque eu tenho um bloco e dentro desse bloco eu tenho um especificador. Ficou claro? É porque, na verdade... Pode falar. Neide. Diga. Mas e o é? O ali é verbo de ligação. Então, detalhe, se você tiver o ali naquela posição, você sabe que o meu sujeito ali é implícito, porque foi afirmado na letra A, e seria isto. Isto é comida vegetariana. Beleza. Então, o que você tem? Isto é sujeito, é verbo de ligação, comida vegetariana, predicativo do sujeito. Dentro do bloco, que eu chamo de predicativo do sujeito, eu tenho o núcleo comida. O que o vegetariana faz? Especifica o tipo de comida. Podia ser comida vegana, comida light, diet, né? Eu posso especificar comida japonesa, comida italiana, o tipo de comida. Então, esse vegetariano, embora ele seja um adjetivo, ele está dentro do predicativo, certo? Se eu colocar essa frase, como vocês me perguntaram aí, até mesmo para ajudar a diferenciar uma da outra. Se eu tivesse assim, a comida é vegetariana, eu inverteria então o papel do meu verbo de ligação, colocando ele aqui. A palavra comida, se ela viesse aqui antes do meu verbo, ela seria sujeito. O continuaria sendo verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu vou ter também predicativo do sujeito. Aí vegetariana não seria mais
um adjunto adnominal, mas seria o predicativo do sujeito. Ficou claro? Para mim ficou claro. Então, beleza. Porque isso é o que dá mais dúvida quando a gente está analisando frases assim, e aí a gente olha para o vegetariana e acha que o vegetariana vai ser o predicativo do sujeito. E o predicativo é tudo. Então, se eu marco só vegetariana para vocês ali, ele não seria predicativo, ele seria adjunto adnominal, por causa do contexto da frase. Diga. Pode falar, não. E se tivesse só comida, aí seria predicativo? Comida seria predicativo, ok? Aí ele vai perguntar, olha lá, ele pediu na letra B, a que termo se referem as palavras nojento e vegetariano? Nós já respondemos. A comida, o nojento se refere a ar, como vocês tinham falado aí, né? É núcleo do objeto direto. E a de baixo, vegetariana, se refere a comida, que é núcleo do predicativo do sujeito, que é o que eu respondi ali. A que classe gramatical, aí perguntou de classe, vocês vão lembrar substantivo, artigo, numeral, pronome, certo? A que classe gramatical essas palavras pertencem. Então, nojento e vegetariano pertencem a que classe gramatical? Adjetivo? Adjetivo. Ambas, né, exercem o papel do adjetivo modificado. Ou seja, na primeira, né, eu tenho o valor de adjunto de nominal de ar dentro do meu objeto. Na segunda, eu tenho adjunto de nominal de comida, mas é dentro de um predicativo, certo? Neide, bom, diga. posso só tirar uma dúvida, porque eu não Pode, custa tá? entender esse negócio de adjunto. O adjunto adverbial vai estar só dentro, tipo, de predicativos? Peraí, esse é o adjunto adnominal. Nós ainda não falamos do adverbial. Isso. O do adverbial vai estar lá no capítulo 22. E parece, quando a gente coloca tudo uma coisa só, porque adjunto vem junto de, beleza? Então, se você lembrar que vai estar sempre junto de alguma coisa, já facilita. Quando a gente fala, tá vendo? Adjunto, ou seja, vem junto de, já dá para você pensar na pista. Ele vai estar sempre junto de uma outra palavrinha, mudando o seu papel. Então, a sua pergunta, ele pode estar dentro de um predicativo? Pode. Ele pode estar dentro de um predicativo, ele pode estar dentro do sujeito, ele pode estar dentro do objeto direto, do objeto indireto, do adjunto adverbial. Que achar o bloco. Isso. Achar o bloco, identificar que papel é aquele bloco para achar o papel da palavra que está dentro do bloco. Porque a principal característica para a gente diferenciar o adjunto adnominal do predicativo do sujeito e do objeto é perceber que o adjunto adnominal está dentro do bloco e o predicativo está do lado de fora, certo? Então, vamos lá, eu vou julgar aqui para vocês só a questão 2, nós não vamos parar por aqui, para o nosso horário completou, né? O meu celular já apitou aqui para me dar a pista. Nós vamos continuar na outra aula, em cima da questão 2, ainda na página 261. Eu vou ver se eu faço essa especificação, tá, gente? Eu vou jogar ali para mim, para eu poder observar. Eu vou fazer um esquema usando essas duas frases aqui, jogando isso que nós comentamos, fazendo aquele esqueminha, pondo os caixotes e tudo, para vocês visualizarem. Eu acho que visualmente vocês conseguem entender melhor. Então, para quem ainda tem dúvida nesse papel, facilita bastante. Vou pegar essas duas e pego mais algumas que estão aí relacionadas dentro do capítulo, para vocês visualizarem comigo. Então, vocês vão me ajudar a lembrar, vou escrever ali no livro para não esquecer, que nós vamos continuar, então, a partir da questão 2, ok? Bom dia para vocês, bom final de semana, né, porque eu não vou encontrar com vocês antes da aula de segunda, e segunda a gente dá continuidade aqui sem correr, beleza? Fiquem bem e se cuidem. Bom, Ney. Muito obrigada. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Obrigada. Você também. Tchau, Neide. Valeu.